Estamos aí, ó. Boa noite. Ok, estamos lá com o programa Conhecer de volta, graças a Deus estamos aqui. Mais um sábado para falarmos sobre Espiritismo. E já com a minha amiga Madrilena aí, aparecendo para vocês através do Instagram e aqui através da nossa Rádio 93 FM, a Rádio do Coração. Boa noite, Madrilena. Boa noite a você e boa noite a todos. É isso aí. Estamos aqui, gente, através do nosso Instagram. Lembrando a vocês que são 18 horas e 11 minutos. Você que nos assiste aqui através da 93 e você que nos assiste na rede STP TV, sempre aqui às segundas-feiras, segundas, terças e quartas-feiras. E o GVN a partir sempre das 22 horas, também na rede STP TV. A gente manda um abraço aqui na 93 FM para o nosso amigo e irmão Cláudio Araújo Pena e toda a valorosa rádio. Um abraço, Vamp, obrigado aí por tudo. O material tá chegando, viu, Vamp? Já tá a caminho, agora vai do Cacau. É isso aí, a gente só tem a agradecer a vocês. E lembrando que no último dia 15, portanto há 6 dias atrás, nós comemoramos aqui os nossos 12 anos de programa Conhecido. 12 anos aqui nessa valorosa rádio 93 FM. E são 12 anos falando sobre doutrina espírita, doutrina dos espíritos. A doutrina que tem Jesus para se guiar, Kardec, base do fundamento, e a caridade como pilar. Falamos do Espiritismo, Consolador prometido, que veio no tempo devido para coisas elucidar. Princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidas nas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para todos os leitores. E a gente já abre o programa agradecendo a nossa amiga e irmã de sempre, Jonélia, lá na Fazenda Espuma, Luiz Fernando, grande abraço, grande amigo. E também ao nosso amigo irmão Oliveira Galvão, sempre o pessoal lá do Pedro Braga, nos acompanhando, a Lagoinhas como um todo, região onde os alto-falantes da 93 FM conseguem alcançar. E já agradeço aqui, mandando um aceno para o nosso amigo Fábio Santos Lins, quando ele diz, através de Chico Xavier: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Perfeito, e obrigado pelos parabéns aí tá acesinho, tá aceso aqui? Está. Pronto. E aí a gente agradece a Fábio Santos Nunes aqui pelos parabéns pelos 12 anos de programa Conhecer o Espiritismo. Eu aqui vou colocar como abertura, vou convidar a minha amiga Madrilena para cantar junto comigo um hino que a gente canta do pessoal do Fé e Luz. E nosso amigo Avonildo acabou de chegar ali, daqui a pouco eu passo para ele. Eu tô tão nervosa que eu vou Você esquecer. faz aquele back, Madrilena. Eu sabia que você ia. Pois é. Mas minha vida é tão corrida, meu tempo. Esse aqui, gente, é o hino do Centro Espírita Fé e Luz. Eu gosto de cantá-lo assim, independente de eu estar na própria Casa Espírita Fé e Luz, que fica lá próximo a Inocópio, na Lagoinha Velha. Porque é um hino que transmite muita paz e harmonia para quem quiser e aonde você estiver. Sempre que a gente fala de Jesus, a gente abrange muitos corações. Nosso amigo Samuel
gente, esse é o hino Fé e Luz. Gosto muito desse hino. Deixa eu botar o violão aqui. Saiu bem, gente. Das boas-vindas. Nós não treinamos, deveríamos ter treinado. Boa noite, meu amigo, irmão Evanildo. Seja muito bem-vindo de volta. Boa noite a todos. Vai de férias, né? É porque a gente no carnaval a gente não teve programa. Eu sei disso. E esse é adolescente, né, do programa Conhecer, 12 anos, né, que possa vir mais 12. Com E certeza. continue esclarecendo, né, é o que Kardec nos pede, o benefício que a gente possa fazer para a doutrina e sua divulgação. Então, que todos possam ser abençoados com essa grande doutrina. Mandando um grande abraço para Carlos de Manganeiro, né, que está dentro desse programa, e a todos aqueles que estão sintonizados na 93 FM. Ok, Evanildo, e aqui as boas-vindas novamente, que agora agora a gente abriu oficialmente aqui, a gente estava montando as câmeras e agora eu chamo, gente, a nossa amiga Madrilena, aqui presente, ela que é do Movimento Espírita, ela é do Centro Espírita Fé e Luz, frequentadora. Há quanto tempo, Madrilena? Olha, eu nasci numa família espírita. Sim. Lá no Fé e Luz eu tenho mais de 40 anos. Tá entendendo? Uhum. Mas em 1988, quando nós fizemos o primeiro curso do ESD, né, lá na União, então nós ficamos lá e cá, né? Uhum. Entendeu? Então era eu, Bernadette, Glorinha, Jackson. Sim, seu Jackson. Entendeu? Regininha, seu João, Luciano também na época. Então, e no caso eu sou parente das nome dela, de Jéssica. Sim. Da mãe de Jéssica, que é minha prima. Sim. Mary. De Mary. E também Olha, o meu sobrinho foi casado com uma irmã minha de Dona Anitta. Dona Anitta, cabelos lilás, eu chamo de cabelos lilás. Ela é linda, né? Ela é linda. Entendeu? E minha mãe também frequentava. Depois que ela desencarnou em 2020, passou uns 2 anos ela sem ir lá que ela frequentava a União. Uhum. Então a gente trabalhei na época com evangelização, tá entendendo? Nós ajudamos aqui no curso do ESG na União, isso que sempre, a União com a Fé e Luz sempre fomos muito unidos, né? A união muito prazerosa, né? De entendimento. Seu José Antônio, né? Como é o nome dele? O pai de Nita. Altino. Celtino, na época era vivo. E outros Celtino. irmãos, Então a gente sempre, e nós primeiro, logo no início, nós frequentávamos a residência da minha tia Adaltina, né? Que é parente de Glória. Uhum. Né? Glorinha, ela era do Meia Helena. Aí Sim. eles tomaram para criar. O pai dela era professor do Ginásio de Alagoinhas, tio Chiquinho. Sim. Entendeu? E lá era na época era uma mini centro. Uhum. Mas havia um certo monopólio na época de que ninguém podia estudar, só eles que estudavam, eles que estabeleciam as normas, os limites. Mas depois houve a necessidade do Espiritismo, através da Federação, né, Espírita de Salvador, para a gente começar a evoluir e ter a mesma linguagem espírita. Aí houve a necessidade de estudar o ESG, eles lançaram. E geralmente na época de Glorinha nós íamos muito fazer curso lá no fim de semana, de evangelização, entendeu? E de outros cursos de mediunidade. Porque quando eu peguei lá, quando o Oscar Vito era o presidente do Fé e Luz. Então, depois que veio Glória. E quando Glória começou a frequentar lá, que ela frequentava a União, aí houve muita mudança. Né? Até em termo burocrático mesmo, o governo estabeleceu regularizar todos os centros espíritas devido à isenção de imposto.
Sim, entendeu? Então, houve essa participação muito através do notas fiscais, que nós construímos, né? Me lembro como é. Entendeu? Tinha um maneco. Então ali muitas notas fiscais para a gente juntar, porque tinha quantidade, né, para a gente entregar lá no setor específico. Mas foi assim, muito gratificante. Nós também tivemos a participação da visualização, foi muito boa nesse período. Cristina, as meninas da agora, que continuam ainda, né? Aqui na União, a participação, né? Foi muito bom. Depois, agora nós até precisamos muito fortalecer essa parte em relação à evangelização, né? Os nossos futuros em relação ao espiritismo para perpetuar, né? Seguir em frente, não podemos parar, não. Isso é conscientizar, né, os pais da necessidade da frequência das crianças. Porque a mudança está enorme. Então, Madalena, você já tem um tempo bastante significativo dentro do movimento espírita. Eu estava observando aí, você falou, né? O ESG a partir de 88. Você que está nos ouvindo aqui, o ESG, o que é ESG? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Quando Madalena fala do ESG, é um curso que é necessário para você até conhecer a doutrina espírita nas suas nuances, né? Conhecer as obras, conhecer as metodologias, conhecer o histórico da doutrina espírita, conhecer os fenômenos que nós chamamos de naturais, os princípios da doutrina espírita. Então é importante o estudo sistematizado, né? Todo sistematizado da doutrina espírita. Mas, Madalena, eu vou pedir até para você sentar ali, porque aqui eu fico com... Só basta virar a câmera, eu vou virar aqui para mim. Eu só preciso bater. Porque aqui tá ligado, aí não tá... Eu tô falando porque a gente fica de frente aqui, aí só basta eu inverter, não precisa ficar girando a câmera, né? Mas a gente ia trazer hoje aqui o nosso amigo Jorge Amado, né? Mas ele infelizmente, ele não pôde vir. Por motivo de força maior, mas a gente já agradece e não vai faltar oportunidade. Com certeza. Para que ele venha falar sobre reminiscência, não é isso? Reminiscência. E logo após aqui eu trazer os nossos colaboradores, eu vou aproveitar e trazer um pouco, não propriamente no conteúdo, porque eu não li o livro ainda do Jorge, mas eu vou trazer reminiscência de vidas passadas como uma oportunidade até para a gente não sair do tema. É uma inspiração que eu recebi aqui e vou trazer para a gente discutir um pouco e falar um pouco sobre mediunidade, que é sempre um tema extremamente importante, e a reminiscência de vidas passadas. A mediunidade, inclusive, é um veículo, é uma forma de você acessar essas vidas que nos corpos que temos e espírito, a vida única. Mas falando aqui, gente, boa noite, Vete Barroso, como vai você? Tudo bom, minha amiga? Nós gostaríamos de mandar um agradecimento especial à nossa Rencan Corretora de Seguros, né, que se você está querendo fazer o seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, você procura os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto, Rencan Corretora de Seguros. Grande abraço e agradecimento à nossa irmã e amiga Ludmila Ficina, que está sempre ao lado das causas do bem. Se o programa Conhecer está voltado para o bem, lógico, e Ludmila não poderia ficar de fora desse apoio. Ela que trabalha com coragem e compromisso e segue fortalecendo as iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Então, eu mando um grande abraço, minha amiga particular também, tenho que reverenciar isso aqui, que é uma pessoa do bem, né? E aqui, a gente, já finalizando aqui, agradecendo essa colaboração que esteve aqui presente conosco, também a nossa clínica da Rebeca Rabelo, né? A sua beleza sempre será valorizada. Mando um abraço aqui para a minha amiga Rebeca Rabelo e para o amigo Danilo, estive com ele hoje lá. Passamos esse período
de férias aí sem nos vermos e os encontrei anteontem e ontem e hoje, respectivamente. Na Clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza, a sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando sua beleza. Aqui também agradecemos ao nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa, que está sempre apoiando as causas para o bem-estar da comunidade. Está junto com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa. E grande abraço aqui também a nossa amiga Elisete Santos, que manda aqui um abraço a todos. Paz e bem para todos, para você também, minha irmã. Se você está querendo encontrar materiais de construção em Alagoinhas, vá ao Cimentão, que fica ali na rua Doutor João Dantas, na Santa Terezinha, aqui em Alagoinhas, Bahia. E a gente agradece aos nossos irmãos e amigos, Alain e Sandra, né, lá do Cimentão. E por fim aqui, a nossa grande apoiadora, Darcy Santana, que acredita na proposta espírita. Darcy Santana, também conhecida como minha mãe. Grande abraço no seu coração e vamos aqui continuando. Mas eu falava, Madre Helena, sobre reminiscência de vidas passadas, né? E as lembranças das vidas passadas. E a gente falava sobre, a gente fala sempre aqui, toda semana a gente destaca um bloco para falar sobre mediunidade. Eu já fiz esse questionamento a você sobre a questão da mediunidade, mas até como uma forma da gente adentrar aqui nesse papo descontraído. Mediunidade, você tem mediunidade ostensiva, você é uma intuitiva, como é que você se vê nesses anos que você está mergulhado aí na doutrina espírita, ou a doutrina espírita mergulhada em você? As duas coisas. No caso, eu descobri a intuição, entendeu? Entendeu? De fatos que vão ocorrer comigo, mais com os outros do que eu comigo mesmo. Entendeu? Então, geralmente, esse suporte, acho que na outra vez eu falei que foi a partir de 12 anos que eu tive minha primeira manifestação, entendeu? E eu senti, o que eu senti foi assim, uma coisa inexplicável. Ao mesmo tempo parecia que eu estava dentro de mim, ao mesmo não. E tinha duas vozes na cabeça, né? Aí não é comigo não, eu me senti mal, né? Não vou dizer que não, me assustou. Mas como eu já tinha uma certa base que, como eu falei, que ouvir é muito bom também, né? Aprender, porque eu aprendo mais ouvindo do que eu lendo, tá entendendo? Eu gravo melhor. Então, quando tia Daltina, né, e minha mãe levava a gente lá para a casa dela, ela lia sempre, iniciava aquele, que nós chamamos, não é ritual, que o espiritismo não tem, né? Mas na leitura havia uma explicação, né? Sim. Entendeu? Então, a necessidade de estudo, de como é muito importante, porque nos ensina a aprender como vamos nos comportar diante dessas manifestações que podem surgir em qualquer momento, principalmente no início, né? A gente sem saber como se defender, tá entendendo? Para não causar transtorno nem para o próprio médium e nem para o médico que está se manifestando. Sim. É muito... Então, por isso que depois eu senti e houve uma mensagem, né, da pessoa que se manifestou, de que era um vizinho meu que faleceu na época, né? Então ele mandou um recado para minha mãe para falar com a esposa dele que ela se acalmasse, que ele estava bem, né? E justamente ocorreu mesmo, né? Graças a Deus, quando ela recebeu o recado, houve uma coisa mais tranquila da parte dela. Apesar que ela não era espírita, mas ela acreditava, né, em vida após a morte. Então, como isso me ajudou bastante em relação ao meu pai. Meu pai, ele era alcoólatra. Para eu não ter... guardar mágoa, ódio do procedimento dele, por que ele agia assim, daquele jeito, tá entendendo? Aí eu vim entendendo essa complexidade, né, dos vícios,
Sim. Né? Através de leituras e ensinamento do Espiritismo. Como lidar com aquilo, na hora de dizer o sim ou não, não se revoltar. Porque ele era violento, entendeu? O meu pai, ele era. Então, aquilo ali causou, assim, muitas dores para alguns, outros não. Por causa, ou que nós não chegamos a uma depressão crônica, e foi o Espiritismo que não foi seguido, de certa forma. Não digo 100%, mas ajudou bastante a gente a ter mais resignação, tolerância, tá entendendo? Deixar, em certo momento, aquilo ali não influenciar quando nos tornasse adulto, né? Porque, assim, eu penso dessa forma, e pela ciência e que eu estudei, é que o mal que eu recebi, eu não quero passar para o outro. Seja até uma pessoa que não é muito no meu sagrado, né? Que não seja simpática. Não né? seja simpático, porque a gente sabe que, né, a gente que temos inimizade gratuita, a gente, do nosso ponto de vista, a gente não fez nada, mas o acaso não existe. Isso. Não é isso? Então a gente tem que começar a administrar isso. O mundo seria bem melhor se a gente pensasse nisso. Se o acaso não existe, se Deus é justo, então tudo que ocorre conosco tem uma causa. Não nós não somos inocentes. Isso. Né? Então o Espiritismo nos ensinou a ter ponderação, a nos consolar, que, como você falou aí do Ege, né, é um consolador prometido. Né? É uma base para a gente seguir, né? E nós temos o exemplo de Jesus, que eu acho que todos, quando falamos assim de pessoas que se predispõem a ser palestrante, porque como na qualificação aqui, né, que você falou, que tem lá sexo dos espíritos. Eu dei uma lidazinha, né, entendeu? Então, o que ele fala sobre... porque nós sabemos que o Espiritismo é o quê? Ciência, religião e filosofia, né? Então, ele fala que na base da religião, nós não temos dogma, nós não temos rituais, e o palestrante, ele não é como, no caso, o catolicismo fala em termos assim, o Papa que é enviado de Deus, Deus autorizou ele a falar, né? E é infalível. E também ele fala, ele tem autoridade para falar a palavra de Deus, como ele, entendeu? E nós não. O palestrante, ele é uma pessoa normal, que ele estuda, e geralmente ele segue aquelas orientações, e se ele realmente seguir, né, é tão prazeroso, é tão benéfico, que ele, no momento que ele adentra no local, que ele vai transmitir o que ele aprendeu, e se for verdadeiro, e se ele atua, há um benefício na plateia. Isso. Porque eu não sei se eu já li uma vez, que eu já li muito na revista espírita, que às vezes as pessoas que estão na plateia se identificam e permanece no nosso espírito e na nossa mente aquela mensagem. Perfeito. Tá entendendo? Eu vou até aproveitar aqui para poder reforçar, para trazer o entendimento de o que você traz aí. É a questão do ensinamento que não se perde. O que você está falando aqui agora, você está falando aqui para centenas de milhares de pessoas através da rede STPTV, através da 93 FM, e as pessoas que estão sintonizadas, que estão na frequência da 93 da rede STPTV, estão ouvindo a sua mensagem. Então você traz assim, você fala que o Papa, ele reproduz o ensinamento de Deus para os seus fiéis piamente, como está escrito no próprio Evangelho. O palestrante espírita, ele pega os ensinamentos da doutrina espírita, internaliza-os, reproduz para as pessoas, e por osmose as pessoas se identificam com aquilo que ele está falando. Quanto mais sinceridade ele põe naquilo, ou seja, a autoridade moral que ele tem para reproduzir aquilo, mais aquilo tem um poder de ser internalizado na pessoa, porque a pessoa se vê naquele momento
e se vê com respostas. Aqui a gente está trazendo, questionamento, né? Você vai trazer o ponto de vista racional, Evanildo. Poxa, o que Madrilena está falando enquanto palestrante, parece que ela está trazendo para mim. E aquilo que eu internalizo em qualquer um momento da minha vida vai ser necessário. Até para que eu cumpra um desígnio meu, aquilo para que me oriente, às vezes, numa dificuldade que eu estou tendo na minha vida cotidiana. E muitas vezes eu vou reproduzir o que Madrilena traz para outros ouvidos, que necessitam trazer, às vezes, o que você traz aí perfeitamente, o consolo. Quando você diz, o Espiritismo, Consolador Prometido, que vem no tempo devido para coisa elucidar. E quando você fala, trazendo essa questão até da reminiscência, né? Quando você vê as diferenças intrafamiliares, por exemplo. Às vezes você tem um relacionamento que você não consegue encontrar explicação plausível para aquela disenção, aquela dificuldade de lidar com o outro internamente no espaço, na casa, no trabalho, onde quer que seja. Aí tem no próprio poema Conhecer que diz assim, viu, Evanildo? Se nos recordássemos de vidas passadas, Deus não teria sabedoria. Se nos lembrássemos do mal que fizemos, ou do sofrimento que provocamos, não convivíamos no dia a dia com inimigos que nos prejudicaram, ou aqueles a quem agredimos. Não teríamos facilidade para viver em harmonia. E ele completa, muitas vezes os inimigos de outras existências são atualmente os nossos pais, nosso esposo ou esposa, nossos amigos leais, que presentemente se encontram junto a nós para a reconciliação, para transformar o ódio de ontem em amor e união, para estreitar mais ainda os laços de simpatia, existe a reencarnação. Então, quando você traz isso aí, é um consolo, é uma resposta que nos é elucidada como forma de lidarmos com as diferenças intrafamiliares, intrarrelacionais de um aspecto geral, intralaborais, né, que a gente às vezes não é possível. Poxa, por que Madrilena tem tanta raiva de Evanildo assim? Conheci o Evanildo outro dia e né, hipoteticamente falando aqui, até a gente está trazendo como exemplo, mas aí, Madrilena, o que você traz, o Espiritismo vai trazer, e como forma, às vezes, até para você, que está ali, né, tendo aquela dificuldade de assim, eu preciso resgatar aquilo que eu acredito, aquele ensinamento que traz esse consolo da doutrina espírita. Aí você vai lá e lê que muitos dos problemas relacionados que você está tendo, você já tem as respostas. Falta um pouco do exercício da fé naquilo que você traz de lei. Então, quando você traz isso aí, fica impregnado esse conhecimento pro resto da vida. A pessoa pode chegar aqui, eu descer, sair daqui, alguém tirar minha vida física. Mas o conhecimento que eu absorvo, ele é para todo sempre, impregnado em meu espírito, para todo sempre. Concorda com isso? Concordo. No caso, o conhecimento é uma herança que a gente ganha, né? Principalmente minha mãe, no caso, que ela sempre achou, e eu acho também, né? Que a educação é a melhor forma de herança que nós damos aos nossos filhos. Entendeu? Não só a educação acadêmica, como a educação religiosa. Porque através da religião, como você falou, eu me lembro uma vez que eu fui numa palestra, e geralmente no fundo, eu fico no fundo, viu? Mas eu não durmo lá, eu ainda dou paz. Mas eu vejo muitas pessoas dormindo. Eu estou falando isso porque eu tomei um curso de oratória espírita, com uma mulher de Peixinho. Ah, de Nólia Peixinho. De Nólia. Foi lá na federação? Não foi da federação, não. Foi em Pojuca. Lá em Cecília? Então, o que eu achei interessante é que ele falou sobre, no caso, continuando o que eu comecei em relação ao palestrante, né? Porque quando o palestrante não pratica, não bota, né, não vivencia, né, o que ele aprende, então o que é que acontece? Ao sair,
espírita, os que estão na plateia ali saindo, que fizeram tipo assim uma pesquisa, e já foi nas revistas, em relação à porcentagem, que só 10% dos que estavam ali que internaliza. Teve a seriedade da importância da prática do Evangelho, né? Que Jesus, qual foi, porque Jesus perpetua até hoje, foi que ele foi exemplo do que ele falou. Não está entendendo? Então é muito. A questão outra também é a questão do horário. É muito importante a questão do horário da palestra. Está entendendo? Porque eles falam bem da assistência que os espíritos dão. Isso. Existe uma disciplina no mundo espiritual que ela há que ser reproduzida no mundo material, porque é uma sintonia. Os espíritos que você traz é importantíssimo, Adriana. A gente tem a impressão, né, isso para quem ainda não tem a profundidade, de que os espíritos estão ali sentados num banco, numa cadeira, aguardando os estralos. Ó, Evanildo, ó, tô aqui, na hora que você precisar, meu irmão. Olha, mas eu tenho outros espíritos para dar atenção. Eu tenho outros espaços que se comprometem e que eu me comprometi na continuidade desse trabalho. Porque o espírito, a gente tem que entender o seguinte, não é o fato de o espírito já não necessitar mais de estar reencarnado que ele está na ociosidade. Não. Ele vai, muitas vezes, os espíritos que já não têm mais necessidade, eles são os espíritos protetores, os guias de outros espíritos que necessitam e eles têm essa tarefa. Quando eles falham nessa tarefa, eles se sentem tristes. Ficam tristes. O livro dos espíritos fala isso. Então, quando você marca uma palestra, a menos que seja, ou qualquer outra atividade, né, você tem a responsabilidade por aquelas pessoas. Existe uma sintonia, existe um planejamento no mundo espiritual que você, às vezes, é a pessoa que vai interromper essa comunicação, esse trabalho. Madrilena, deixa eu trazer outra coisa que é importante. Você falava da intuição, e eu peguei aqui um trecho, já é a segunda vez que eu vou falar sobre ela aqui, mas eu vou trazer para ilustrar. Eu gosto muito da literatura. Esse livro sobre mediunidade é importantíssimo. Ele vai trazer um conceito de intuição. Eu vou deixar a câmera focada em você aqui, porque eu fico mais à vontade para ler. O conceito espírita de intuição abrange os seguintes significados: resultado de uma ocorrência anímica, ou seja, do meu corpo físico, da emancipação da minha alma, espírito encarnado. A letra B, manifestação mediúnica, né? A intuição através dessa inter-relação entre o mundo material e o mundo espiritual, e acionamento de lembranças, né? O que a gente fala reminiscência, que é lembrança, reminiscência de vidas passadas, e você ter recordações das vidas passadas. Então ele diz aqui, o espírito desdobrado, ou seja, no desdobramento que é, você agora aqui deitou, relaxou, o que foi, seu corpo físico fica ali recuperando as energias orgânicas, e seu espírito desdobrado vai ter com outros em outros locais, outras áreas, outros espíritos, né? Você vai ter inter-relações. O espírito desdobrado toma consciência das ocorrências desenvolvidas tanto no plano físico quanto no espiritual. Então você transcende, você pode acessar os dois planos. Por isso você fala ali da sua questão intuitiva com maior destaque para as outras pessoas. Podendo participar ativamente delas, retornando ao corpo físico, aliás, isso é importante, porque se ele não retorna, ele está num processo natural chamado desencarne, conhecido também como fenômeno natural chamado morte. Então ele retorna ao corpo físico, a pessoa recorda intuitivamente os acontecimentos vividos, como afirmam os orientadores espirituais.
em geral, guardais a intuição dessas vistas ao despertardes. E aqui eu vou dar uma parada para você fazer algum comentário que você possa trazer. A sua intuição, Madrilena, você consegue perceber, porque geralmente quando a gente está desdobrado, a gente em sonho, o que quer que seja, a gente esquece daquilo que a gente teve no contato através do sonho. Porque efetivamente não é no cérebro material, orgânico, que ficam registrados é no cérebro perispiritual. Aí eu pergunto a você, Madrilena, você tem essas reminiscências, essas intuições, né, essas lembranças aí? A gente sabe que não existe nada, mas aparentemente ela surge do nada ou você traz, às vezes, das suas recordações nos sonhos? Olha, tem vezes que, do nada, vou dar um exemplo. Minha filha, ela tinha algo para me contar sobre meu ex-marido, né? Aí, o pai dela. Aí ela não queria me contar porque era perto de Natal, ela disse que eu não queria que eu me sentisse mal ou ficasse triste. Aí eu disse, nossa, conta pra mim, conta. Não, minha mãe, não, deixa pra eu. Eu disse, então por que você iniciou? E a gente é curioso, né, Madrinha? A curiosidade ficou aflorada, né? Aí ela não falou nada. Eu disse, tá bom, deixa eu continuar, né, fazendo as coisas que eu tenho pra fazer aqui. Aí que o meu conceito de Natal também mudou muito. No decorrer do tempo a gente vai mudando, né? Aí ela chegou, eu estava lá na casa, no condomínio, né, da gente. Aí, de repente, mano, passou o dia, ela não falou mais sobre isso, eu também não, tudo bem. Daqui a pouco eu tô de boa. E os meninos gostam de falar essa palavra, de boa. Aí eu disse que eu fico mais jovem quando eu falo, de boa. Aí, tô de boa lá, né? Eu tava, Francisca, se dê parabéns a ela, que é aniversário dela hoje, viu? Parabéns, Francisca. Aí eu disse assim, eu tô lá conversando com o Chico, aí eu fiz umas plantas, uma ornamentação. Aí veio uma coisa assim na minha cabeça. Fulano é isso. Não, ele foi o casamento que ele casou de novo. Você tá entendendo? Sim. Veio uma voz, porque é como uma vez, de fora pra dentro. Pra dentro. E eu sei que não é a minha voz, porque eu não sei se as outras pessoas assim, mas é como se fosse alguém dizendo no meu ouvido. E é literalmente isso. É uma voz externa que nos chega. Então, aí eu disse, eu disse, eu liguei pra ela. Eu já sei, viu, Márcia? Ela, quem foi que lhe disse? Traz logo pro plano material. Alguém fofocou. Nunca vai ver no plano espiritual. Uma pessoa fez ele disse assim, você me chama de bruxa. Me chamaram de bruxa. Aí eu digo, eu não sou teu filho. Aí eu disse que a pessoa estava fazendo arrumação, eu digo, tu tá indo embora? Aí a pessoa disse, não, aí eu digo, mas eu senti assim, sabe, uma coisa mas não foi o ato da pessoa, foi no coração, tá entendendo? Um sentimento na época eu nem sabia explicar, mas como se assim, não tá bom pra mim aqui, né? E não expressa verbalmente, mas os poros ali, como diz, o perispírito já estava exalando. Impregnado. Diz assim, vamos logo. Aí uma colega minha fez, eu fazia compras, né? Então, aí eu sempre, as minhas compras davam, no caso, R$100. 100,00, tá entendendo? Aí, como é que você acerta? Aí eu disse, menina, eu já sei mais ou menos o que eu vou comprar, mais ou menos. Eu compro quase as mesmas coisas. Aí já tem uma estimativa. Já tem uma base, a estimativa de matemática. Aí, como eu fui bancária, né? Aí ela dizia assim, é porque você é bancária? Eu digo, não é não. Aí eu faço assim, faltava só um item, eu já sei mais ou menos, né? E ali quando aumenta. Aí eu digo, aumenta também. Aí quando aumenta, centavos que modifica. Tem coisas assim, tem outras pessoas. Tem uma amiga minha que ela perdeu o marido. Desencarnou. Então,
ela há mais de 40 anos. Aí ela fica me questionando, né? Se existe almas gêmeas, né? Se é um amor, né? Uhum. Que eles dois... Aí eu disse, rapaz, tem o seguinte, no espiritismo, afinidade, né? Simpatia um com o outro. Que só almas gêmeas pode ser seu irmão, seu vizinho, um amigo, Uhum. né? Não tem que ser exatamente homem e mulher e casal. Uhum. Né? Aí eu disse a ela, disse, olha, eu vou lhe dizer, tem uma pessoa que está querendo conversar com você. Aí ela disse assim, não, eu não quero conversar com ninguém, não. Eu disse, é o seu marido, você não ama ele tanto? Ela disse, ele quer, e de noite ela sonhou com ele falando com ela, né? Uhum. Tá entendendo? Aí que ela, de certa forma, assim, ela acredita no espiritismo, em vidas futuras, mas ela é católica. Então, eu vou lhe dizer, eu tenho umas 7 amigas viúvas. E todas querem. Ai, Aí quando eu fui contar isso para uma amiga minha, ela disse, não, mas não quer ser sua amiga, não. Porque daqui a pouco o marido morre. Eu digo, meu tio, pai, e eu que não sou viúva, não. Sim, voltando à questão. Aí tem a questão, assim, de coisas que aconteceu lá em casa, né? Que eu digo, gente, tenha paciência que vai ocorrer. Olha, assim, eu sofri estava no ônibus, o carro quebrou em Salvador e eu tinha que vir para Lagoinhas. Aí nisso, quando nós chegamos no meio do caminho, aí eu peguei aquele carro que não para, vai direto, o ônibus, né? Expresso. Expresso. Mas só que uma quadrilha chegou, um rapaz se jogou no meio da estrada, ele teve que parar, né? O motorista. Aí o pessoal, não, aí eles, o cara ficou na dúvida se o motorista se parava ou não. Mas não teve como, né? Ele teve que parar. Aí eu sei que ele começou a entrar uns 3 ou 4 rapazes, né? Rapaz mesmo. E dê dinheiro, pegando, bota tudo pra fora, aquela alvoroço. Aí, quando ele chegou na minha vez, foi lá no fundo, voltou. Quando retornou, ele disse, não, é pra você rezar não, viu? Foi um sequestro relâmpago. entendi. Entendeu? Aí eu baixei a cabeça, né? Fiquei lá na minha. Aí ele foi e voltou. Ó, ela tá rezando, viu? Quem rezar aí? Ainda disse assim, quem rezar, eu vou matar. Aí eu comecei a orar mais, né? Uhum. Pela mente, né? Aí o irmão disse, calma, ele vai sair, mas primeiro ele vai fazer uma perversidade lá no fundo. Assim mesmo, né? Aí foi que eu orei. Ele foi realmente, mas graças a Deus, Deus divino, o mestre, Ouviu suas orações. ouvi outras pessoas também até depois rezaram também. É. Diz que quando ele falou, em vez das pessoas, olha como é o espiritismo, em vez, no caso, de reagirem, não pararem, eles rezaram também, que depois eles confessaram isso, que nós tivemos que dar queixa, né, na delegacia. Aí eles, não, quando a senhora falou, quando ele falou que a senhora estava rezando, aí eu me lembrei de rezar. Isso. Tá entendendo? Aí ele disse, calma que ele chegou lá, tinha um rapaz que um dia anterior ele foi levar o pai dele que sofreu um AVC, vários AVC, entendeu? Disse que da roupa que estava ele foi, tá entendendo? Ele queria que ele tivesse dinheiro na mão, ele disse que não tinha mais, que foi tudo uma emergência. Aí ele pegou de uma moça dormindo, aí ele começou a bater na moça. Então, se você não me der o dinheiro, Ele só. eu faço, Não ela parece. sofre, a moça. E não era nem parente dele, não tem nada a ver com a história. Aí, quando eu vi eles saindo, graças a Deus começaram a sair, que não tem mais nada não, que eles queriam, quem não eu achar na bolsa de novo, que eles enfiavam o bolso, a mão no bolso e tiravam assim, sabe? Na bolsa, mandavam tirar tudo. Foi uma coisa boa, não que a gente se sente impotente, né? Mas minhas orações, graças a Deus, Deus sempre funcionou, né? Aí eu sei que eles saíram, né? O motorista foi lá dar a queixa, aí chegando lá, e eles aí, na hora que ele falou que a senhora estava rezando, aí foi que eu me lembrei de rezar. Tá entendendo? Contagiou. Contagiou, eu disse como outra vez que eu fui 3 vezes jurada.
Olha, menino, Pode, fica à vontade, madrinha. Aí eu disse assim, olha, e era assim de noite, a gente não podia conversar um com o outro, né, os outros jurados, né, que na conversação. Eu sei que na hora que lá, quando terminou um dos primeiros, né, a moça perguntou o que é que eu achava, uma das advogadas, né, a de defesa. O que é que eu achava? Que eu podia dar opinião lá, né? Lá eu digo, pelo menos, eu mudei minha opinião, né? Porque aí ela disse, uma das meninas disse assim, alguém quer mudar de opinião? Porque uma defendeu e outra acusou, né? É júri popular, né? Foi. Aí nisso, aí me veio assim na mente e falou isso mesmo, disse assim, que eu fiquei com medo de falar, pra dizer a verdade. Mesmo que o advogado falou lá, eles falam antes, né? Conversa com a gente para analisar de forma, né? Imparcial, sem medo. Sem medo, sem receio, né? Aí eu disse, não, eu mudei minha opinião. O que eu falei foi isso, entendeu? Mas não foi eu que falei. Você está entendendo? Entendi. Não foi a Madalena, nem a voz, só a voz de Madalena, mas não foi eu, o espírito. Uhum. Entendeu? Foi outra voz que questionou, né? Aí eu disse, meu Deus, por que eu fiz? Aí pronto. Aí mudaram o veredito da sentença. Foi. Aí depois que nós saímos, fomos conversando depois, elas falaram, não, eu também mudei porque eu pensei que era uma coisa, depois eu vi outra. Perfeito. Porque foi assim, mais ou menos assim, uma moça, ela trabalhava num bar e houve um assassinato. Né? Ela matou uma pessoa, realmente houve isso. Mas esse rapaz ia nesse bar todo dia lá. Eu não sei nem se eu acho que posso. Pode falar, só não citar nome só. Não estou citando nome. Aí até o seguinte, que ela reagiu, né? Porque ela disse que não queria brincadeira. Aí ele continuou. Aí teve um dia que ela, né, fez o ato, mas só que ela passou 15 anos. Ela ficou presa domiciliar, né? Uhum. Ela só ia para a escola e para a igreja. Era o itinerário dela. Não tinha outro... Ela cumpriu a pena, né? No meu ponto de vista, tá entendendo? A minha visão foi essa, né? Aí eu sei que as outras pessoas aí, depois que... Eu não sei, por causa dessa pergunta que ela me fez, né? Que ela disse que se vocês estão em dúvida, vocês podem mudar, né? Porque ainda não tinha um veredito que a gente, né? De fato, né? Então, essa voz, ela falou por mim. Ainda, né? Aí depois eu estava me questionando isso. Meu Deus do céu, se eu for... Eu me questionando, que eu não tive o controle da... Porque muitas vezes, madrinha, o que você traz é outra coisa importante. Quando a gente ouve a história, você está falando a questão da palestra. A gente é envolto em emotividade, né? Às vezes, se você não tiver o discernimento, né, quando alguém, do ponto de vista espiritual, lhe auxilia, o Espírito não disse, faça isso, ele lhe intuiu que você falasse. Você não perde o livre-arbítrio. Você podia, sim, você está me dizendo aqui, mas eu, pela emotividade onde eu estou mergulhada, eu acho que ela é culpada. Uma hipótese, né? Eu acho que foi isso mesmo e não vou mudar a minha opinião. Quando você é intuída, você é trazida para o campo que a gente vai chamar do campo da reflexão. Então, isso aconteceu. O Chico Xavier tem um caso, né, em que a pessoa foi inocentada, ele trouxe que a arma disparou naquele caso tão conhecido. Então, do ponto de vista das leis humanas, quando ela se encontra em prisão domiciliar, o aparelho jurídico traz que ela já cumpriu a pena. Como é que eu vou chegar e interferir? Então, a espiritualidade diz, porque a gente não vai aqui. No mundo espiritual, talvez,
na erraticidade, ela vai ter o próprio julgamento da consciência dela, que ela não teve a paciência, sei lá, para suportar a pressão que ela... Mas aí é a lei divina, né? Diz que a lei divina nunca erra, né? Com certeza. Né? Então, eu vou aqui condená-lo duplamente, ou triplamente, vamos dizer assim. Não, eu vou trazer, o Espírito me dá uma luz no fim do túnel, e você, a sua consciência, eu garanto que está mais tranquila do que se você tivesse inferido a ela uma pena. Né? Porque, inclusive, os outros podiam conseguir os outros jurados, né? Podiam seguir a sua palavra, por você estar emotivo, às vezes, na sua palavra. Mas é importante, porque a questão de Chico Xavier, gente, que eu trouxe aqui, foi um fato onde dois amigos, a gente estava com a arma e a arma disparou, e esse indivíduo que matou foi um crime doloso, quando não há intenção de matar. Ele estava com a arma e a arma disparou. Ele não teve a intenção de matar, mas as pessoas não aceitavam, e o júri era um júri popular. Mas aí Chico Xavier, através dessa intuição, através dessa voz que chega, traz o relato. Chico não conhecia a pessoa, não conhecia ninguém, né? E aí ele traz, e quando as pessoas os juízes vão se debruçar no fato, né, o réu é absolvido porque não houve a intenção de matar, e esse caso repercutiu mundialmente e trouxe a evidência da comunicação entre os espíritos que você traz aí, através da intuição. E foi o que foi ceifado a vida. Né? Foi, exatamente. E quem chega, é importante você trazer isso. Quem aparece, gente, eu vou aparecer aqui, já para mim aparecer, quem aparece para dizer que não foi culposo, foi o próprio espírito que morreu. Que morreu, que foi assassinado. Olha o desprendimento desse indivíduo, chega no mundo espiritual, que poderia estar com toda a raiva, mas ele diz, espera aí, gente. E se pergunta agora, por que esse caso veio à tona? Quando o Chico Xavier está falando sobre a comunicabilidade entre os espíritos, que é uma extensão do Livro dos Espíritos, ele está trazendo, Chico Xavier, nesse momento que ele ficou encarnado, é o consolo que a gente fala da doutrina espírita. Né? Que a vida não termina quando vamos para o lado de lá. Que cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. Então, quando ele traz esse fato, as pessoas dizem assim, gente, a gente não morre. Porque se o espírito que a gente disse que morreu chega e diz que esse indivíduo não foi culpado da minha morte, ele podia, né? O próprio indivíduo chega. E a gente vê as nossas raivas que a gente guarda, as nossas mágoas que a gente impregna no coração, eu vou me vingar, ele vai me pagar, e a gente não sabe que essas raivas, elas predominam e continuam ainda que a gente desencarne. Desencarna, porque morreu não vira santo, né? Exatamente. Hoje à tarde eu estive conversando com um primo meu sobre isso. Ele me perguntou, né, sobre as questões. Né? Ele disse que ele foi fazer um eletrocardiograma e chegando lá, tinha uma paciente do lado que os médicos disseram que não era para ela beber água porque a pressão estava alta e precisava tomar um medicamento. Só tinha eles dois. O copo de água ficou do lado da cama da senhora. Por um momento, ele cochilou um pouquinho e a senhora pegou e bebeu água. Aí, quando a enfermeira entrou, falou, por que a senhora bebeu água? Aí ela falou, o médico que entrou aqui me autorizou, que era para eu beber água que eu ia ficar bem. Aí um olhou para o outro e perguntou, mas aqui não entrou nenhum médico. Aqui não tem nenhum médico. Mas a água não estava mais lá. Ela bebeu.
E todos os exames dela se normalizaram. Ele perguntou o que é isso. Foi um médico que teve lá. Há mais mistérios